galera, tudo bem com vocês? Eu nem sei como é que tá meu cabelo. Gente, seguinte, nos últimos dias muitas pessoas têm me procurado com muitas dúvidas com relação ao CAP. Então esse vídeo aqui é para esclarecer diversas dúvidas com relação a esse curso, que para quem não sabe, é o curso que é necessário para você trabalhar com caminhão e com ônibus na Espanha, desde que você queira trabalhar de maneira profissional. É o CAP, Certificado de Aptidão Profissional. E existem muitas dúvidas, né, que envolvem esse curso. Eu vou tentar respondê-las nesse vídeo. Então, se você ainda não conhece, esse aqui é o Te Levo na Mala, canal onde a gente fala sobre viagens, e nos últimos tempos temos falado muito sobre imigração para a Espanha, que é onde a gente mora nos dias de hoje. Eu sou o Felipe Guimarães e seja bem-vindo a mais um vídeo. Já se inscreve no canal, curta esse vídeo e deixa nos comentários o que mais você gostaria de saber, não somente com relação ao CAP, mas com relação à imigração para a Espanha, galera. CAP, galera, é um curso que demora 140 horas. Obviamente não são 140 horas teóricas, você tem 130 horas de aulas teóricas. Você pode faltar, se eu não me engano, 3 ou 2% das aulas, não pode superar 4 horas de falta. Se você faltar, o Ministério de Fomento, que é quem concede a certificação do CAP, ele simplesmente não aceita, você não pode faltar, basicamente seria isso. E você tem 10 horas de aulas práticas, né? Então, se você vai fazer o CAP de transporte, você vai fazer 130 horas de aula e você tem obrigatoriamente que fazer 10 horas dirigindo o caminhão, seja um caminhão truque, né? Um caminhão rígido, ou seja um trailer. E se você vai fazer o de ônibus, mesma coisa, 130 horas de aula teórica e 10 horas dirigindo o ônibus. Uma dúvida que surgiu essa semana é a seguinte: quanto tempo dura o curso, né, em relação a dias, e o tempo de visto que o governo concede é suficiente? Para quem não sabe, o governo espanhol, desde maio desse ano, ele começou a conceder o visto de estudo para aqueles indivíduos que queiram vir para a Espanha fazer um curso profissionalizante, e o CAP se enquadra, né, nesse quesito. Até alguns meses atrás, o visto de estudo só era concedido para pessoas que viessem para cá fazer cursos de nível superior. Então, se você vinha fazer uma graduação, se você vinha fazer um mestrado ou um doutorado, pessoas que vinham para cá fazer cursos profissionais, era muito complicado que ele conseguisse um visto. Mas como a Espanha está precisando de muito motorista, está tendo muita demanda, ela simplesmente modificou a lei, ela passou a aceitar. Então, se você está no Brasil e gostaria de vir para a Espanha de maneira legal, o CAP talvez seria a melhor alternativa. Tá? Já tem outro vídeo aqui no canal, vou deixar um cardzinho para vocês em algum lugar aqui, no qual vocês podem clicar e entender um pouco mais sobre como vir para a Espanha com o visto de estudos para fazer o CAP. Mas vamos lá, vai ficar um pouco escuro agora porque é o túnel. Primeira pergunta: quanto tempo dura? Antes de responder para vocês quanto tempo dura o curso, eu tenho que responder para vocês que o CAP, ele possui duas modalidades. Uma modalidade é de segunda a sexta e a outra modalidade é a modalidade de final de semana. Então, em uma delas, você vai fazer o curso de segunda a sexta, 4 horas por dia. E aí cada autoescola vai delimitar do jeito que ela quer fazer. Tem autoescola que faz geralmente de 8 da manhã a meio-dia, tem autoescola que faz de 1h30 da tarde até 5h30. Então depende muito da autoescola que você esteja. Essa seria a primeira modalidade. Ela leva geralmente 6 semanas e meia. Então vai ser um pouco mais de 1 mês e meio para você conseguir fazer o curso. O visto que o governo espanhol te concede são de 6 meses. Por que ele te concede um visto de 6 meses se o curso dura menos de 2 meses? Porque enquanto você estiver fazendo o CAP, geralmente a maioria dos candidatos já tem a carteira de caminhão ou de ônibus. Então, durante esses 6 meses, você vai fazer o processo de homologação da sua carteira. Você vai entrar em contato com a DGT, você vai marcar um horário e você vai começar o processo de troca da sua habilitação brasileira pela habilitação espanhola, para você, assim que terminar o CAP, conseguir procurar trabalho. Além disso, o governo concede para você um prazo de 6 meses para que você faça a prova. O CAP não é simplesmente fazer as aulas teóricas e práticas. Você precisa fazer uma prova escrita. São perguntas de múltipla escolha, mas são 100 perguntas e você não pode errar, se eu não me engano,
pagando mais de 25, porque a cada pergunta errada que você... Bom, a cada pergunta que você erra, você perde meio ponto. Ou seja, a cada 2 perguntas é um ponto que você erra. E se você tira menos do que 75%, menos de 7 mil na prova, você tem que repetir toda a prova. E a prova acontece a cada 3 meses. Por isso o governo espanhol acaba concedendo 6 meses. Então a primeira modalidade seria essa, de segunda a sexta, e demora 6 semanas e meia. A segunda modalidade, que é a modalidade de final de semana, você vai fazê-la sábados e domingos. Uma média aí de 8 horas por dia. Então é bem puxado. A galera que opta por fazer aos finais de semana é porque conseguiu algum trabalho durante a semana e acaba ficando meio puxado. Muita gente me perguntou o seguinte: tem que estudar muito? Se você prestar atenção nas aulas, você vai ver que é coisa muito lógica, né? Não tem nada muito mirabolante, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma pegadinha. São coisas muito específicas do dia a dia da direção, da condução mesmo. Para quem nunca teve contato com caminhão, que foi o meu caso, eu era professor no Brasil. Tinha a menor ideia de transporte, de logística, de nada disso. Mas simplesmente por estudar na sala de aula com o professor, você já consegue ter muita noção do que é o curso. E obviamente você tem ali alguns simulados, né? E como a maioria dos professores fazem, eles geralmente utilizam 2 horas e meia, 3 horas de aula para dar teoria, e depois ele te deixa 1 hora para você fazer simulado. Outra pergunta que fizeram: eu não falo espanhol, e aí? Bom, e aí que você vai ter que aprender, galera, porque o curso é ministrado 100% em espanhol. Agora, posso falar para vocês que na turma que eu estava eram 30 pessoas. Se 20 pessoas ali realmente falavam fluentemente espanhol, era muito. Tínhamos pessoas da África, pessoas da Ásia, pessoas que vinham da América do Sul, brasileiro nesse caso, né, porque o restante tudo fala espanhol, que não falavam muito bem, mas conseguiam entender as aulas, porque você tem um livro, então você consegue ler, você consegue fazer anotações, você tem os simulados. Os simulados geralmente repetem as mesmas perguntas, então você acaba entendendo, né? Você vê o desenho das letras, digamos assim, e você vai entendendo mais ou menos como funciona. Então, na minha turma teve o caso de um rapaz da África que não falava nada de espanhol, mas ele conseguiu tirar 88 na prova. Então, assim, falar o idioma não é um requisito essencial para você conseguir, beleza? E a modalidade de final de semana, que é essa de sábado e domingo, ela dura 12 semanas. Então seria um pouco mais aí de 3 meses. Além disso, o governo concede para vocês os 6 meses. Eu estou reforçando os 6 meses porque a pergunta do companheiro era justamente essa, né? Por que o governo concede 6 meses de visto se um curso você vai terminá-lo em 1 mês e meio, 3 meses, dependendo da modalidade? Porque te dá a possibilidade de trabalhar até 30 horas por semana. Uma coisa que eu tinha falado no curso e uma pergunta aqui veio é o seguinte: para você conseguir o curso, você precisa comprovar uma renda de 600 euros por mês, que é o valor do IPREM, vezes 6, que é o tempo que você vai ficar aqui. Então tem que comprovar uma renda aí de 3.600, 4.000 e pouquinho, dependendo da região que você vai. Eles podem exigir até 700 euros por mês. Com esse valor, você sobrevive? Não, gente, você não sobrevive, tá? Isso é meio óbvio, né? A pessoa colocou lá o comentário e eu até respondi falando: olha, eu achei que não seria necessário falar sobre isso, porque é óbvio que ninguém vai sobreviver aqui com 600 euros por mês, né? E outra pergunta que fizeram foi: mas dentro desse valor dos 600 euros mensais, né? Dos 3.600 ou dos 4.200 euros, eu tenho que descontar o valor do curso? Não, se supõe que quando você chega aqui para dar entrada no curso, você já tem o CAP-AT quitado, porque nenhuma autoescola, nenhum centro de formação vai fazer a sua matrícula se você não tiver pago pelo menos 50% do valor do curso, tá bom? Como que eu comprovo essa fonte de renda? Como que eu comprovo esses meios financeiros? Foi outra pergunta que fizeram. Galera, quando eu solicitei o visto de estudante lá atrás, a forma que eu fiz para comprovar os meus financeiros foi: eu trouxe do Brasil os extratos bancários dos últimos 6 meses, traduzidos e apostilados pela AIA, e aqui no escritório de imigração eu apresentei esses extratos. Então eles avaliaram, viram que a quantidade que eu tinha na minha conta bancária no Brasil
até o dia que eu apresentei era o valor suficiente para fazer a comprovação financeira, então esse quesito eu tinha tranquilo. Outra dúvida que faz, vocês estão percebendo que são uma série de dúvidas, tá, galera? Como eu estou dirigindo, eu não tenho nada anotado, então aqui é meio no improvisation. Espero que vocês entendam e gostem disso, tá? Então já se inscreve no canal e curte aí o vídeo que me anima a cada vez criar mais conteúdo para vocês. Um dos requisitos que eles pedem é um plano de saúde. E acho que é interessante falar sobre isso com vocês de novo. A maioria dos planos de saúde, dos que são mais acessíveis, eles só fecham contratos anuais. O governo espanhol diz que vai te autorizar a ficar aqui por 6 meses. O que acontece, galera? Quando você chegar aqui, você vai ter que fazer o plano anual, não tem outra forma, mas é interessante você ter o plano de saúde, porque tem gente que vai optar por ficar, seja de maneira irregular, e tem gente que vai conseguir renovar o visto por outros 6 meses. Uma vez que você fez o CAP, você conseguiu homologar a sua carteira, ou você optou por fazer o CAP e tirar ao mesmo tempo a sua habilitação, você vai precisar desse prazo de 6 meses. Chegando no final do prazo, caso você não tenha conseguido terminar ainda todo o processo, você pode solicitar uma renovação do visto por outros 6 meses. Pro governo espanhol é extremamente interessante ter você aqui, porque ele precisa de mão de obra, a gente não tá brincando. O último censo que foi feito, ele colocou que o governo espanhol hoje, né, que o Estado espanhol, ele precisa de pelo menos 30 mil motoristas até 2030 para conseguir escoar toda a produção que a Espanha tem e todos os produtos que a Espanha recebe. Porque, por exemplo, a Espanha recebeu produtos de Barcelona. Esses produtos, até chegarem em Madrid, precisam de transporte. E não dá para trazer tudo em trem, né? Então, por muito que a Espanha tenha uma malha ferroviária muito boa, a grande maioria do transporte realizado na Espanha é feita através das rodovias. Então, caminhão e ônibus aqui são muito importantes, muito necessários. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, galera, falem comigo. Estou disposto a ajudar vocês aí de muitas maneiras, tentando esclarecer para vocês muitas dúvidas, inclusive falar para vocês, né, galera? Minha esposa e eu temos uma assessoria que é justamente para ajudar vocês com diversas situações com relação a vir para a Espanha, né? Ajudar vocês a encontrar aí talvez a melhor autoescola, ajudar vocês a fazer a matrícula, ajudar vocês a entender quais são os prazos para inscrição, porque por muito que existam autoescolas, né, centros de formação que ofereçam o curso, a maioria das vagas são muito limitadas. Então não dá para você pensar que vai ser chegar aqui na Espanha e conseguir a sua vaga do dia para a noite, tá? Não é assim que funciona. Todas as vagas são limitadas. A maioria das autoescolas abre apenas uma turma de curso do CAP por trimestre, então não é uma coisa que você vai encontrar a qualquer momento. É importante que você tenha essas informações, e muitas vezes você do Brasil não consegue ter acesso a isso. É por isso que está aí a nossa assessoria para tentar ajudar vocês. Não, esse vídeo não é uma propaganda, galera. Se você quiser fazer com a gente, beleza. Se você não quiser fazer, vai por conta própria. A maioria das autoescolas tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail. Você pode entrar em contato com elas e resolver a situação por conta própria, tá? Tô tentando só trazer para vocês alguns auxílios. E a gente tem também a assessoria para tentar auxiliar vocês com relação à imigração em si, porque o planejamento é muito essencial. Outro dia eu recebi um comentário aqui de um idiota no YouTube, colocando o seguinte: mas você está dando assessoria sobre informações que o pessoal consegue de graça. E realmente, galera, a maioria das informações que eu vou passar para vocês são informações que você consegue coletar na internet. Só que o que eu estou passando para vocês é um compilado de 3 anos vivendo aqui na Espanha nesses últimos anos, mas eu moro na Espanha desde 2005. Então são 2 décadas de Europa, são 2 décadas apanhando. Eu já estive aqui de maneira irregular, já estive aqui de maneira legal, e sei os 2 lados da moeda, e há muitas informações que eu consigo passar para vocês que infelizmente você não vai encontrar na internet. Mesmo que você encontre na internet, ela vai estar muito limitada.
Então a intenção da assessoria é trazer para você essa informação de maneira mais mastigada, para que você consiga emigrar para a Espanha e não passar por perrengues que eu e minha esposa passamos lá atrás. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa aí o seu like, que é muito importante pra gente, e deixa nos comentários qualquer coisa que você gostaria de saber. E para mais informações sobre a nossa assessoria Conexão Espanha, é só procurar a gente lá no Instagram, no @televonamala FIJ, galera. Um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo. Falou!